desejando as boas-vindas para vocês, que esse momento seja um momento mesmo que Deus possa tocar nos nossos corações, que possamos ser transformadas cada dia mais, amém? Amém. Glória a Deus. Oh Deus, rendidos aqui aos seus pés, Pai. Já também queremos repreender toda ave de rapina que queira roubar. Nós tivemos tantos impedimentos para estar aqui nessa tarde, mas o Senhor que governa sobre todas as coisas, abriu as portas para que hoje nós estivéssemos aqui, reunidas e juntas em Teu nome. Então, Senhor, toca cada mente, cada coração. Se existir algum corpo cansado aqui, visita, Senhor. Cada alma, se o Senhor encontrar almas abatidas, ó Senhor, revigora agora, pelo poder do Teu nome, Senhor. Faz isso, Senhor, e nós Te adoraremos, Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele foi dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então, vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e de beber, estava já de coração um tanto alegre. Foi deitar-se aos pés de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. Eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Oh, aleluia! Eu amo essa história. Essa história é um dos romances mais lindos de todo o mundo. Você sabia? De todo o universo. Essa história de amor é o maior dos romances já registrados em literatura, para a gente contar de geração em geração. Esse livro de Ruth é um livro inspirado que nos ensina muitas lições. É um livro que exalta uma mulher moabita, que era uma gentia, que em tempo de muita dificuldade, ela se dobra ao Deus único e ela, então, ela passa a ser uma bênção para aquela nação, sendo, então, uma das ancestrais do rei Davi e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Ruth, ele tem várias e várias expressões do coração de Deus para nós. E um dos ápices, o ápice, na verdade, desse livro é quando Ruth está na eira, já banhada e atavinhada, para se encontrar com o dono do campo. Não importa o tempo que Ruth passou em Moabe, o que importa é que lá naquela eira ela teve a sua vida
totalmente transformada. E essa tarde é tarde de eira. Não importa o tempo que você passou em Moabe, não importa quanto tempo que você esteve sofrendo lá em Moabe, ou se você ainda está em Moabe, esta tarde pode ser a tarde da eira, aonde o resgatador poderá estender, se você assim desejar, o seu manto de misericórdia e te resgatar. Amém? Nem te ouvi. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Glória! E você que não é do manto, não tem problema. Aqueça-se com a nossa fé e deixa Deus também usar a sua boca, porque eu tenho certeza que Ele vai aquecer a sua alma, garota. Ele vai te aquecer, você entende? E esse livro, ele foi escrito no período em que julgavam juízes. Era um tempo muito, muito, muito difícil. No tempo de juízes, era um tempo de muita guerra, muita intriga. E aí vem o Senhor com o seu beijo dos céus, trazendo então essa história tão maravilhosa. E é uma história que arrebata o meu coração. Dos 66 livros da Bíblia, nós temos apenas 2 livros que têm o nome de mulher. Num tempo também em que só homens dominavam. Nós temos o livro de Esther, que conta a história de uma mulher judia que se casou com um rei gentil para um propósito maior. Qual foi o propósito dessa mulher inesquecível? Porque é esse o nosso tema, certo? Nosso tema é mulheres inesquecíveis. Vamos repetir? Mulheres inesquecíveis. E foi assim na vida de Esther. Ela trouxe, então, uma estratégia onde o Senhor deu livramento para todo um povo. E o livro de Ruth, Deus, então, revela o seu coração e o desejo dele atrair todas as nações gentílicas até a congregação dos seus filhos, tornando-os uma só igreja aqui na terra, para o louvor da sua glória, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluias! Então, minhas queridas, o início dessa história começa com um drama. Essa família tinha como um chefe Elimeleque. Elimeleque era um homem que era um príncipe da sua cidade. Ele morava numa cidade que chamava Casa do Pão, Belém. Vamos repetir? E essa cidade passava por uma seca, por uma dificuldade muito grande, faltava alimento nessa época. Então, era difícil para Elimeleque lidar com toda aquela situação. Ele era casado com uma mulher chamada Noemi e tinha 2 filhos, chamados Malom e Quileon. E ele tomou uma decisão não tão boa de sair, então, da sua cidade para ir para essa outra cidade que ficava aproximadamente 96 quilômetros, chamada Moabe, que tinha ao redor dessa cidade um mar morto. E essa cidade também era uma cidade que profetizava e professava sobre a sua fé, sobre deuses não tão bons. E foi então este homem para essa cidade. Passando um tempo, esse homem veio a falecer, deixando a sua esposa Noemi viúva. E aí ela casou os seus 2 filhos, Malom casou-se com Ruth e Quileon casou-se com Orfa. Quase 10 anos depois, morrem Malom e Quileon, ficando essa mulher totalmente desamparada e com 2 norinhas viúvas, 3 viúvas dentro de casa. Você pode imaginar isso? Foi um tempo de muita sequidão. E aí, Noemi ouve, num tempo próximo, depois da morte dos seus 2 filhos, que o Senhor havia visitado novamente a sua cidade. E o nome dessa cidade era Belém. Uma palavrinha que a tradução é Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão.
E ela conhecia o Deus que ela servia. Em nenhum tempo que Noemi esteve lá em Moabe, ela deixou o seu coração se contaminar. Não. Ela se manteve firme, ela se manteve fiel até o fim. Mas, apesar dela estar entristecida, ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. E ela ouviu dizer, então, que o Todo-Poderoso tinha visitado de volta a sua terra. Ela não ficou sabendo que uma equipe de agricultores fez um trabalho maravilhoso lá na terra e irrigaram a terra, por isso que a terra voltou a frutificar. Quando a presença do Senhor vem até nós, o que a presença do Senhor causa? Se você está doente, a presença do Senhor causa cura. Noemi sabia disso. Quando a presença do Senhor nos visita, acontece livramentos. Quando a presença do Senhor nos visita, quando você está entristecida, a tristeza precisa ir embora. Quando a presença do Senhor nos visita, se existir demônios, eles têm que fugir por 7 caminhos. Quando a presença do Senhor nos visita, é impossível alguém resistir em pé. Uma família onde existe contenda, quando a presença do Senhor estabelece, quando a visita do Senhor vem, os corações são inclinados uns aos outros. Quando a presença do Senhor, ela visita aquela semente infértil, aquela semente que não gerava, ela obedece o comando do Senhor e ela volta a germinar e ela gera raízes, gera frutos. Porque onde a presença do Senhor está, não há chuvas que possam resistir. Os céus se abrem e as chuvas do Senhor descem. Está entendendo essa palavra? Por que você não está com a mão para cima, adorando e recebendo essa palavra? Você deseja uma visitação do Senhor? Qual é a área da sua vida que você precisa que o Senhor visite? Qual é? Você pode dar nome agora, exatamente agora. Qual é o local que você precisa que o Senhor visite? De repente é uma doença no seu corpo, de repente um nódulo, quem sabe, de repente o seu útero que ainda não foi cheio por um bebê, de repente é o cansaço, são as juntas. Você pode colocar a mão nas suas juntas agora. Aonde que você precisa da visita do Senhor? Onde você precisa? De repente a sua mente cansada, você pode colocar a mão na sua mente e chamar pela visita dele. Porque quando a visita dele vem, nada fica no lugar, ou melhor, tudo volta para o lugar e melhor, como antes. Você está entendendo? Você pode dizer para a pessoa que está próxima a você, o Senhor deseja te visitar. Se Ele visitar, Ele vai curar. Se Ele visitar, Ele vai abrir as portas. Se Ele visitar, essa tristeza vai sair. Se Ele visitar a sua vida, ela vai gerar em nome de Jesus. As pessoas perguntavam, muitas pessoas, por que esse livro de Ruth foi escrito e quem era Ruth? Ruth foi uma jovenzinha que manteve a aliança em tempo de dificuldade. Ruth foi uma garota, porque ela era jovem, é isso que a Bíblia fala, que no tempo da viuvez, no tempo do luto, ela abriu mão para servir outra pessoa. Quando você abre as suas mãos, ainda essa semana eu comentava com alguém, comentava com o nosso grupo de intercessão, quando você abre as mãos para abençoar uma pessoa, o que acontece? Você está com as suas mãos abertas e automaticamente você também vai receber. É a lei da semeadura. Abra suas mãos. Você está com as suas mãos abertas para dar. Você deseja abençoar a sua irmã. Abençoa aí, profeticamente. Inclina suas mãos para a sua irmã. Automaticamente, as suas mãos estão abertas. E o que vai acontecer? Você vai receber. É a lei da semeadura. E o que vai acontecer com a mulher generosa, com a mulher inesquecível?
ela também vai ter a sua história contada à parte, como foi a história de Ruth, uma história contada à parte. E aí o que acontece? Voltando ao outro ponto, Noemi se levanta e ela fala com as suas duas norinhas: olha, eu estou voltando para a casa do pão. E o que acontece? As meninas vão atrás. Noemi se lembra que ela não tem mais esposo. Ela se lembra que ela é pobre, ela está pobre. E ela olha para aquelas meninas lindas, que as amava, assim como ela amava, e ela fala para as meninas: não, não, filhas minhas, voltem para os seus pais, voltem para a casa dos seus pais, para os seus ídolos, para os seus povos, porque ainda que eu casasse de novo, como que eu iria gerar? Eu já sou velha. E as meninas choraram porque amavam Noemi. E mais um tempinho: não voltem, não tem como eu ficar com vocês de verdade, voltem, eu estou voltando para minha casa, vocês vão ter que abrir mão da família de vocês. E as duas garotas voltaram a chorar. Naquela época, quando um homem casava com uma mulher, ele tinha que pagar um dote. Mais ou menos, ele comprava a garota, vamos combinar. E aí essa garota passava a ser propriedade dos seus parentes. No caso, Malom e Quileon deixou uma herança para Noemi. Me entendeu e ela disse: não, eu dou a carta de alforria para vocês, pode voltar para a sua casa. Órfã deu mais uma choradinha, porque ela amava muito Noemi, e ela abraçou a sua sorte e voltou para o seu povo. Ruth não. Eita que Ruth se apegou a essa Noemi com amor, ficou brava com Noemi, e ela disse: não me enches para que eu te deixes, porque onde tu pousares, ali repousarei eu, o teu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Eu fico pensando, meninas, o que é que esta Noemi tinha de especial para uma jovem que na época, presta bem atenção, nessa época, as meninas só pensavam em duas coisas. Na verdade, três: marido. O que mais que elas pensavam? Filhos e casa. Eram três coisas que regiam o coração de uma menina. Mas Ruth não quis nem saber. Ela se apegou com essa véia. A véia não podia dar nada para ela. Nada. Nem a sua pátria ela podia dar, porque ela era gentia, moabita. Israelitas e gentios não podiam estar juntos. Mas eu penso que Noemi foi uma mulher inesquecível, porque ela cantou com todo o seu Deus, dos grandes feitos do Todo-Poderoso, dos grandes livramentos, de como Deus é bom, mesmo na dificuldade, que Ele merece ser louvado. Essa Noemi deve ter sido uma mulher maravilhosa, porque eu não sei se você já parou para pensar, que sogra vai querer ficar com a nora? Pensa aí. E ao contrário, na linguagem do mundo, pensa. Não é habitual. É habitual isso? Não é, gente. Quem foi essa Noemi? O que ela semeou no coração de Ruth para fazer com que uma garota jovem e bonita abrisse mão de tudo para marchar para algo desconhecido? Aqui fica um parênteses, porque quando Deus deseja fazer algo em nosso meio, ou através de nós, ou em nós, é esse movimento que Ele causa. Você precisa... O que é isso? Ó Deus causando movimento e você precisa sair do seu lugar. Daquele lugar de comodidade, porque lugar de comodidade seca. Lugar de comodidade mata. Lugar de comodidade paralisa. Olha Deus trabalhando. Vou trabalhar em você, vou escrever um livro, vou aumentar os capítulos da sua vida. Sai do seu lugar e vai. Foi assim na vida de Moisés, que estava nos palácios e precisou sair daquela comodidade e ir para a escola, no deserto, aprender qual a linguagem? Bé, bé.
para depois se transformar num libertador. Foi assim com Daniel, que foi levado cativo, para ter lá na frente, tão longe da sua familiagem, os seus dons aprimorados. Foi assim na vida de José, que foi levado como escravo. E depois de saiu debaixo do colo do pai. E depois, gente, o que aconteceu com ele? E assim nós temos várias histórias. E assim foi na vida de Ruth. Ela estava cheia de algo dos céus, para ter aberto mão da sua casa, da sua parentela, e marchar para algo desconhecido. Quando eu era jovem, eu estava na casa da minha prima e eu conheci um jovenzinho também. Pensa num menino metido. Ele tinha um cabelo aqui, mais ou menos, enroladinho, magrelo. E eu, quando eu era mais jovem, eu era bonitinha. Não, eu sou bonita, mas eu era, né, mais de presença, assim, né? 45 quilos, uma coisa ajeitada, trem ajeitado. E aí eu cheguei na casa da minha prima, tal, toda exibidinha. E eu reparei, eu observei que esse menino não olhou para mim. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Por que será que ele olhou para mim? Como assim? Como não olhou para mim? E eu fiquei assim, sabe, meio bronqueado com esse garoto. E eu fui falar com a minha prima, aquele seu amigo nem me cumprimentou, nem falou oi para mim. Que menino metido. E aí ela me chamou a par. A minha prima, ela falou, não, eu vou te contar quem que é esse moço. Esse menino, ele é demais. Esse menino toca um violão que você nunca viu. Esse menino canta. Esse menino toca baixo. Ele é engraçado. Ele faz amizade. Ele leva a gente para o Rio. Ele é isso, ele é aquilo. Minhas irmãs, passou um mês depois, eu estava completamente apaixonada pelo meu esposo. Uau! Uau! Foi só um mês de prosa. Agora imagina o que Noemi causou no coração de Ruth durante quase 9 anos. E eu gostaria de deixar uma pergunta para você refletir. E você? Tem feito o teu Deus conhecido através do testemunho da sua vida? As pessoas que te cercam sabem o tamanho do poder do teu Deus? As pessoas sabem que Ele alivia dor? As pessoas sabem que Ele é o Todo-Poderoso, que é do tamanho do buraco do seu peito? Sabe aquele vazio que você sente, que marido com nenhum beijinho enche? Sabe aquele buraco no seu peito que nenhuma roupa, nenhum sapato preenche aquele vazio? Ele é do tamanho de Deus. Será que os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, sabem disso? Você tem tornado o Deus Todo-Poderoso da sua vida conhecido e atraente para outras pessoas? Você pode fazer essa pergunta para você. Esse livro vai trazer várias lições para nós. Mas é muito importante nós, para se tornarmos mulheres inesquecíveis, deixar com que Ele trabalhe de dentro para fora em nós. No meio de tanta dificuldade, eu não vejo Noemi praguejar. Ela chega de volta, né? Foi caminhando, chegou de volta à tua cidade, ela está muito triste. Eu não posso mensurar o tamanho da dor dessa mulher, ela perdeu o esposo e 2 filhos, gente. Quem tem filhos sabe a alegria que eles são e a alegria que eles trazem. Eu não posso mensurar a dor dessa mulher. Mesmo assim, ela se manteve firme e fiel. Eu não vejo ela praguejando contra Deus. Ela diz, o Todo-Poderoso me tem causado amargura, porque ela é ser humano. Mas eu não vejo ela paralisada sem voltar para a casa do pão.
Muitas vezes nós estamos presos nas nossas dores e a primeira coisa que nós fazemos é: não vou para a igreja, não vou mais ser boazinha. O marido falou alto, eu falo mais. O que é? Sai daqui! Não pisa aí! Eu não vejo de verdade nada, sabe? Às vezes eu ouço as pessoas supervalorizar, porque ela disse: não me chama mais de Noemi, que era uma tradução bonita, me chama de Mara, porque eu sou amarga, Deus tem me feito amarga. Era a realidade dela. Era isso mesmo que ela estava passando. Mas eu vejo, através do sofrimento dela, ela também glorificando a Deus, para essa menina estar atrás dela. Gente, quem gosta de ficar perto de alguém que fala, só fica reclamando da vida, mesmo a pessoa está enlutada, a gente entende, é doído, mas passa 10 anos, a pessoa está emilfinada, 20 anos, não esqueça, na cabeça de outra pessoa, isso é difícil. Então, para você estar perto de uma mulher dessa, quem será que era essa mulher? Era uma mulher inesquecível. Você pode repetir comigo? Uma mulher inesquecível. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus gere isso em nós. Mulheres inesquecíveis. Que mesmo no meio da dor, da dificuldade, estão dispostas a testemunhar quem realmente nós somos, filhas de Deus. E Ele está escrevendo os capítulos do livro da nossa vida. O sofrimento nada mais é que isso, os capítulos, as folhas do livro da nossa vida acrescentados. Eu já passei por tanta coisa difícil e eu gosto muito de lembrar daquele versículo que diz, porque a nossa breve... Nem estou ouvindo, posso ouvir mais alto? Por quê? Produz em mim peso de glória. Tá difícil, mas o Senhor está acrescentando um peso de glória. E é uma mulher inesquecível que eu estou me transformando. Ou melhor, que Ele está me transformando. Ruth, que se tornou uma mulher inesquecível por conta de Noemi, por conta da sua sogra, chegou na cidade. Viu que essa sogra estava muito cansada, muito abatida. O que ela fez? Ela saiu correndo para trabalhar. E aí, minhas queridas, eu penso, quando mulheres inesquecíveis se cansam, quando mulheres despretensiosas se cansam, o Senhor levanta Ruths para nos apoiar. Quando mulheres inesquecíveis em Deus se cansam, Deus levanta Ruths para interceder. Deus levanta Marta, Marias para interceder. E aí foi Ruth. Ela começou a trabalhar num campo, e aí passado um tempo, começou trabalhando num campo, e aí de repente ela caiu num outro campo. E ela caiu num campo de um homem muito rico, tá? Olha isso, gente, olha que história tremenda. Caiu nesse campo desse homem rico. E quem era Ruth, gente? Uma moabita, mas ela era uma mulher inesquecível. E ela, preocupada com a sogra, caiu nesse campo. Eu gosto de acreditar, ou melhor, eu acredito que nada é por acaso na vida de alguém que é temente a Deus. Deus é provedor e tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. E ela cai, então. Deus dá uma empurradinha para ela cair no campo desse homem chamado Boaz. E aí, esse homem chega e ela estava trabalhando também nesse campo, porque nessa época de colheita, os menos favorecidos podiam ir lá colher aquilo que tinha ficado no resto, aquilo que tinha ficado no canto. E ela trabalhou duramente para encher lá um tanto para alimentar a sua sogra que estava com fome. Sabe o que aconteceu? O dono do campo, viu a Ruth trabalhando.
Vocês entenderam, meninas? As solteiras aí que ficam preocupadas em casar, desesperadas com o namorado, você precisa colocar só uma coisa na cabeça. Você tem que estar firme em Deus, embaixo do propósito dele, trabalhando. Isso não é seu caso, né, minha linda? Vai ser em nome do Senhor. Mas olha isso. Não tem outra coisa. Você tem que estar trabalhando. Porque aí vem um homem cheio de Deus e vê o que existe de melhor em você. As mulheres se preocupam muito com o estereótipo e elas se esquecem com o interior. Primeiro que o nosso Deus, ele vê de dentro para fora. E eu quero te contar uma novidade. As pessoas são assim também. Você pode se produzir, você pode se arrumar, passar os escândalos da vida, passar os Dolce & Gabbana da vida, mas de tanto você andar com a pessoa uma hora vai ter que te conhecer. E qual é a sua essência? Você é aquela mulher que não tem preguiça de colocar a mão na massa no momento que precisa? Ou você é aquele tipo de mulher que deita numa rede e diz, Senhor, guarda, porque eu estou necessitada, eu preciso me alimentar a minha família, ajudar meu pai e minha mãe. Quem é você? Uau! Uau! E aí aquele homem vê e ele tem todo um cuidado com ela para a gente caminhar para o final, porque é só uma reflexão nessa tarde. E olha só, ela chega em casa e ela conta para outra mulher inesquecível, para Noemi. Noemi pergunta, na verdade, onde você foi colher, minha filha, hoje? Porque antes ela tinha pedido, né, para Noemi. Posso colher? Posso trabalhar? E aí Noemi estava cansada, vai com Deus. E aí quando ela chega à noite, Noemi pergunta para ela, onde você colheu? Onde você foi colher? Aí ela fala, olha, eu comecei a colher em tal campo, aí eu caí num campo de um homem muito rico, mas muito bondoso, que foi muito gentil comigo, que me deu até água, me deu cereais. A história é linda, não tem como a gente ficar compartilhando juntas aqui. Aí, sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus soprou na mente de Noemi. E ela... Plim! Boaz? Boaz. Louvado seja o nome do Senhor. Já voltou a glorificar. Porque Boaz é o nosso resgatador. Ai, que coisa linda, minhas irmãs. Vocês estão entendendo? Vocês não entenderam nada ainda? Olha que coisa linda. Aí ela fala, ele mandou você ficar com as tuas servas, então isso mesmo, não vai para outro campo não, que é perigoso alguém te fazer mal. Fica aí junto com ele. Mandou a Ruth de novo para o trabalho e a Noemi foi fazer o servicinho dela. Foi ver se esse Boaz estava solteiro, foi ver a condição desse moço. Não era moço, ele era um solteirão. Um solteirão. Cheio do dinheiro, e eu tenho certeza que esse solteirão não era como esses homens de hoje, não, minha gente. Que os homens ficam assim, ó. Entendeu? Ou tá no carro, não tem nada de fazer força, tem nada de levantar, rachi tampa o ouvido. A gente pode falar agora, um pouquinho só. Não era igual esses homens, não. O homem estava lá. O homem estava lá na fazenda, trabalhando, entendeu? Olhando, engordando boi, engordando o negócio dele. Era um homem, ó, estão me entendendo? Não era coisa de se jogar fora, não. Tanto é que Ruth não foi nem um pouquinho boba também, não. Porque ela, ó, também, ó, o olhinho da bichinha brilhou. O negócio, pensa comigo. O negócio era um trem enjeitado, gente. Trem enjeitado. Muito bem. Aí Noemi foi, tal, já viu tudo, e naquela época tinha uma lei do levirato. Eu tenho 2 filhos. Um filho meu morria e, vamos supor, deixou lá a menina sem ter filhos. Aí um outro filho meu precisava tomar a esposa desse filho meu morto
E aí gerava um filho nela. Esse filho iria herdar as coisas. E se não tivesse, se esse meu filho não tivesse nenhum irmão, então caberia para outro parente resgatar todos os bens através de tomar essa esposa do meu filho, gerar um filho, e aí resgataria o nome e os bens. Estão me entendendo? Se esse homem se negasse a não resgatar essa menina, essa mulher, então ela iria diante de todo um povo e iria descobrir os pés do homem e tirar a sandália dele. E nenhum homem gostava disso. Então Ruth estava segurada por esta lei e Noemi sabia disso tudo, gente, porque Noemi era ali de Belém, era israelita. Então ela foi fazer o seu trabalhinho e aí Ruth foi de novo, trabalhou, voltou para casa. Quando Ruth voltou para casa, ela instruiu Ruth, filha, fui fazer o meu trabalho, a lei do Levirata é para você, eis que te digo, já te vejo de novo com uma família, e vai acontecer assim. Esse solteirão que está dando sopa é o seu resgatador. E você vai fazer o seguinte: hoje à noite ele vai estar na eira, olhando, guardando lá o que ele está colhendo. O que você vai fazer? Você vai banhar-se. Gente, será que Ruth era para Noemi mandar ela se banhar? O que vocês acham? E ela manda Ruth se banhar, e o significado é: Ruth, tira as vestes de viuvez e receba as águas dos céus. Deixe com que as águas dos céus purifique a sua alma, lave o seu coração de toda a tristeza, de tudo aquilo que você sofreu lá em Moabe. Agora, Ruth, é tempo de você ter a sua mente lavada. E Noemi pede para que Ruth se unja. O óleo tem uma unção muito poderosa, porque o óleo naquela época era usado para curar. Ruth, unja-se com azeite, com perfume, para que as suas feridas antigas acabem de se fechar. Por quê, minha filha? Porque você tem que estar preparada como uma noiva. Olha que coisa linda. Vocês estão entendendo o mistério ou não estão entendendo nada? Estão entendendo? Eu estou vendo um zoinho assim, gente. Abre o olho, meninas. Eita glória. O dono da ira está aqui nesta tarde. Eita Deus bom. E vista-te com a sua melhor roupa. Vista-se, Ruth, com o seu melhor vestido. Para que você se torne apresentável e agradável aos olhos. Uau! Você, sabe, se arrumou nesta tarde. Você tomou banho. Se não foi hoje, foi ontem, mas tomou. Está cheirosa, passou perfume. Colocou a sua bolsinha do lado. Fez o seu investimento. Que eu quero te dizer, pode pagar o preço mesmo. Porque Ele está te vendo. E você veio para cá. Talvez você pense, nossa, mais uma reunião, que coisa. Não, não é mais uma reunião, é a reunião. Porque o Senhor vê você. E você pode receber as roupas de noiva para encontrar o noivo. Ruth fez tudo conforme a sua
sogra tinha dito. Ela fez tudo certinho. Quando chegou mais tarde para a gente orar, ela deitou-se na eira e aí ela disse, ela esperou o homem comer, Boaz comer, aí Boaz comeu, Boaz se deitou. Quando ele acordou assustado, ele perguntou, mas quem que é você? E ela, sou eu, Ruth, a sua serva. E aí, até aí estava tudo certo, correto? Daí para frente era para ela ficar, com a boca fechada. Por quê? Ela, antes de deitar, tinha descoberto os pés dele. Então, ele viu os pés descobertos dele. Então, ele já sabia. Essa mulher que está aí está me colocando em perigo, está me colocando em xeque-mate. E aí, Ruth, ela fala algo que não era necessário ela fala, vou ler aqui. Ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre essa sua serva, pois o Senhor é o resgatador. Ela estava dizendo, vai casar comigo ou não vai? Mas não precisava disso, porque como ele estava com os pés descobertos, ele já sabia, eu vou ter que tomar uma atitude. Mas nós estamos aqui e nós não somos perfeitas. Porque o Senhor nos resgatou de Moabe, muitas de nós ainda vão ser resgatadas. E Ele sabe da nossa imperfeição. Você sabe que Boaz achou bonitinho isso. Por quê? Ruth não sabia, dos costumes ali do povo de Israel. Mas ele achou fofo aquilo. E sabe o que ele fez? Ele estendeu a sua capa de misericórdia sobre ela. Da mesma maneira que ele deseja estender a sua capa de resgatador sobre cada uma de nós. Mesmo com as nossas imperfeições. Quando a gente olha para a história de Jesus, outra coisa que eu, estudando esta semana, me impactou. A árvore genealógica de Jesus, nós vimos Raabe, a prostituta. Tamara deitou-se com seu sogro. O que ela era? Adúltera. Ruth, uma gentia, uma mulher de terceiro mundo para aquele povo de Israel. Nós vimos Batseba, adulterou com o rei Davi. Sabe, mulheres como eu e como você, totalmente indignas da graça de Deus, o Senhor resgata-nos para nos introduzir na sua família. Para que a glória dele seja somente dele e não nossa. Então não importa aquilo que você passou em Moabe, nós precisamos dar um passo e abrir mão das coisas que nos ferem. Abrir mão das nossas dificuldades e caminhar para uma vida de novidade que Ele tem proposto para mim e para você. Vamos nos colocar em pé? Sela, Senhor amado, as suas escrituras reveladas sobre as nossas vidas nesta tarde. Somos a sua noiva, Pai. E também estamos ansiosos pelo seu encontro, Deus. Obrigada porque o Senhor já nos adornou. Obrigada porque o Senhor já nos banhou com as suas águas. Obrigada porque o Senhor já nos vestiu com vestes de louvor, com vestes de noiva, Senhor. E agora, Senhor, ouvimos com atenção e fé as suas instruções, Deus, para ter uma vida de vitória, uma vida totalmente transformada pelo teu poder. Ó resgatador, em teu nome que nós te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor que vive. Aplauda mais forte.
Aplauda mais